Hoje com o pastor Joseph Prince. Seja o que fizermos, casamento, negócios, paternidade, lembre-se disso. Jesus tem que estar no centro. Estamos fazendo para Ele. A Bíblia diz que os empregados devem fazer não para os olhos dos homens, mas para o Senhor. Amém? Sabendo que dele vem do Senhor, então, a recompensa. Então, quando você faz algo, não faz para o seu chefe, para ele ver, mas para o Senhor. Sabendo, você deve saber que do Senhor vem a recompensa. Sabe, muitos de nós, a nossa vida não é de adoração, porque adorar não é somente cantar. A nossa vida toda pode ser de adoração se Jesus estiver no centro. Amamos a esposa porque Ele nos amou primeiro. Amamos a esposa como Cristo me ama. E o amor de Cristo o faz paciente comigo. Ele me perdoa. Eu devo agir assim, então, com a minha esposa. Amém? E esposa, submetei aos vossos maridos, mas meu marido não é fácil para se submeter. Olhe para o Senhor. Diga, eu vou ser submissa ao Senhor. E me submeter ao meu marido, ou seja, se submeta a ele como se fosse para o Senhor Jesus. Chefes, empresários, tratem os seus empregados corretamente, sabendo que há um Senhor no céu. Você tem um chefe maior. Amém? Então devemos colocar Jesus assim, sempre no centro. Tudo vai funcionar. E essa luz funcionava assim. Todas essas hastes de cada lado apontavam para o centro, então elas refletiam e eram refletidas para todo o santuário. Amém. Isso é algo que temos que aprender. Não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Ele. E a vida foi dada por causa dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém? E todo ministério de sucesso tem que receber isso do Senhor. Olha bem, a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E devemos sempre abundar na obra, no serviço do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Perceba, sempre abundando na obra do Senhor. Não no trabalho para o Senhor. Há uma diferença. Quando você trabalha na obra do Senhor, quer dizer que Ele fala o que você deve fazer. Mas só fazer coisas para Ele não quer dizer que você faz a obra do Senhor. Tem que vir dEle e fazemos para Ele e por Ele. Por Ele só vem depois que você sabe o que Ele quer que faça. Pastor, mas o que Ele quer que eu faça? Muitas vezes você já nasceu com esse chamado? Ou, por exemplo, se gosta de cantar e tem voz para isso? Muito importante. Provavelmente você foi chamado para servir nessa área. Se gosta de ensinar, como o meu filho, ele gosta de brincar, mas também de ensinar. Se ele vai ser um professor, eu não sei. Mas ele ama ensinar, está sempre ensinando. Quando jogamos, ele me fala das regras do jogo e continua falando o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Às vezes nem jogamos porque ele fica falando só das regras e até mesmo num jogo simples ele vai criar as suas regras e as suas ideias. Ele fica me ensinando e isso me mostra algo. Mas eu não sei ainda aquilo que Deus tem para ele. Mas às vezes você nasce com isso. Está ouvindo, igreja? Você é quieto e gosta de escrever? Aí está o seu chamado. Faça aquilo que você gosta de fazer. E olha, o dinheiro virá depois. Não faça nada pelo dinheiro. De fato, quando Deus te dá uma revelação e te mostra algo, olha o que Jesus disse. Na parábola do semeador, quando ele fala dos 4 tipos de solo. Sabe o que ele falou no final? Às vezes conhecemos a parábola, mas perdemos aquilo que ele queria falar no final. Então preste atenção no final. Em Marcos 4. Essas produzem frutos a 30, 60 e a 100 por um, sabemos disso. Mas olha o que vem depois. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? O que ele está dizendo aqui? Em outra versão, em vez de alqueire, fala de vasilha. Debaixo de uma vasilha. Debaixo de uma vasilha foi essa expressão. Era um termo para comércio. Era um tipo de comercialização. Cama é figura de quê? Descanso. Preguiça. Prazer. Certo? Deus te dá uma revelação e você então esconde comercializando aquilo. Olha, debaixo é o quê? Escondido.
A luz não pode ser escondida. E debaixo da cama, mais uma vez escondida. Debaixo da cama é o quê? Você é preguiçoso. A luz não beneficia ninguém. Você tem a revelação e você diz, olha, dou glória a Deus, recebi uma grande revelação, mas não faz nada para ninguém. Jesus disse, olha, não esconda isso. Não comercialize e apague essa luz que há em você. Sempre quando você tenta fazer disso comércio quer dizer que a sua luz não brilha, porque tentou comercializar aquilo. Amém? Ou debaixo da cama você é preguiçoso, ou você faz só por prazer. Ah, se não tiver graça, não vou fazer nada. Não é? Ah, eu vivo somente assistindo televisão, ou então algo que me dá prazer. Não, tem um mundo a ser salvo. Amém? Amém? E precisamos glorificar a Jesus. Aleluia! E tem uma missão para a qual Deus te criou. Não viva a vida assistindo as pessoas viver a vida, sentado no sofá. Não viva a vida olhando para aqueles que estão na TV, uma celebridade, você acaba se apaixonando pelo marido de alguém. Ame seu marido. Amém? É difícil amar o meu marido. Veja Jesus e ame seu marido. E o amor então vai chegar. Faça primeiro isso. E o amor vai ser restaurado. Amém. Ok, pastor, glória a Deus. Alguém aqui, glória a Deus. Pregue, pastor Prince, aleluia. Ok, vamos voltar a menorar. Você está aprendendo? Isso te ajuda? Então, as 7 hastes. Tudo perfeito, lindo. É um móvel que eu acho que é dos mais lindos, além da Arca da Aliança. E equilíbrio perfeito. Tudo no Senhor é sobre equilíbrio. Até os sacerdotes tinham romeiras no seu cinto, romeiras na sua roupa. Então não era só sino fazendo aquele barulho todo, mas tinha algo que também equilibrava aquilo. Algo para misturar com o sino e fazer uma melodia. E eram as romeiras. Sino romã, sino romã. Como o Senhor Jesus, quando ele era firme, forte, ele não era grosso, não era bruto, não feria ninguém. Amém? Quando ele era bom, não era serviçal, não era como um escravo, as pessoas podiam pisar nele. Quando Jesus era humilde, ninguém nem pensava em tirar vantagem dele. Até Pedro dizia, não, Senhor. Então, olha bem, Jesus, uma figura de beleza e também equilíbrio. Alguns são tão bons, são bonzinhos, são tão bacanas, legais, e as pessoas pisam neles. E alguns são tão duros e dizem, não, ninguém vai pisar em mim, sabe? Não seja como o cavalo e nem como o jumento. A Bíblia diz, isso está na Bíblia, sabia? Tem equilíbrio. Agora, vamos ver a lamparina de ouro. Olha aqui. Esta é a lamparina de ouro. Eles dão isso de graça em Israel, certo? E porque é de graça, eles te dão bem pequeno assim. Ok? Mas sempre vem com um pequeno pavio. Parece até um cardaço cortado, certo? Pequeno pedaço de cardaço. Na verdade, o original vinha da roupa usada de linho da estola sacerdotal. Do sacerdote. Amém? E colocavam lá dentro como um pavio. E o pavio ficava dentro do azeite de oliva para que essa parte do pavio tocasse então no óleo e a outra parte era acesa. Ok? Você vê isso aqui? Na próxima foto o fogo apaga e ele se queima. Você viu isso? Tem um verso lindo sobre o Senhor Jesus, um verso messiânico, a Bíblia diz que ele não apagaria o pavio que fumega. Ele fumega, sabe por quê? Talvez ele ficou molhado, ou talvez ele não está funcionando da maneira certa, mas porque tinha muito pavio, tinha tanto deles na casa, jogavam fora e colocavam outro. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus não faz isso e quando você fica fumegando, ele não te joga fora. Ele não te apaga, porque ele te ama. De fato, essa parte queimada. Quando você vê algo que está queimado, é porque um dia aquilo já esteve aceso. Você trabalhava para Deus e um dia você estava brilhando para Jesus. O seu testemunho era lindo, mas agora você ficou queimado, esgotado. Mas olha o que a Bíblia diz em Êxodo 25, e aqui diz, os seus espervitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. O que é isso? Isso não é algo que usamos sempre. É alguma coisa que eles usavam muito no passado. Certo? O espervitador era quando o pavio ficava queimado, ele era cortado.
e era colocado numa bandeja. Em uma versão, aqui em vez de apagador, fala de uma bandeja. Era uma bandeja, e não era uma bandeja aberta, era algo que era fechado. Ou seja, abria, cortava o pavio, ok? E a cinza caía dentro dessa bandeja. Nada era desperdiçado. Nada que era usado pelo Senhor era jogado fora, mas preservado. Só porque hoje você não está brilhando tanto para Jesus, Deus se lembra do que você fez. E Ele coloca nessa bandeja. Não é esquecido. Amém. Nada caía em terra. Eu posso ouvir um amém? Houve um tempo, que o povo de Israel tinha voltado da Babilônia, depois dos 70 anos do cativeiro. Eles voltaram, mas agora voltaram sem a nuvem de glória. Agora voltaram sem o mar vermelho se abrir. Dessa vez voltaram sem a coluna de fogo. Dessa vez voltaram e não tinham o maná. Só voltaram com a presença do Senhor. Ainda assim, a fé deles era tremenda. Era um pequeno grupo, não um grande grupo como em Êxodo. Quando voltaram, o líder era Zorobabel, cujo nome é mencionado na linhagem de Jesus Cristo. Ele era da tribo de Judá. Ele era o governador, agora não havia rei. A monarquia tinha acabado. E Deus permitiu que eles voltassem, porque Jesus estava vindo. E os enviou de volta. Era um pequeno grupo de pessoas. E reconstruíram o templo. Enquanto faziam isso, os inimigos que estavam lá ficaram com inveja de Israel. Como nos dias de hoje. Sabe, tentavam parar a obra e tudo mais. E eles mandaram uma carta ao rei, dizendo que esse povo vai construir o templo e depois vai parar de pagar impostos. E eles temiam que Deus colocaria Israel como um reinado que dominaria sobre todos eles. O plano de Deus era reinar através de Israel sobre as nações. E teria paz na terra. Era o plano de Deus. Mas Israel, pelo pecado e continuar pecando, abriu mão disso. E agora, eles perderam o cetro e depois de removido de Israel foi dado aos gentios. E tem sido assim por 2000 anos já. E vai continuar assim até que Jesus volte. A quem o direito de reinar pertence. E ele vai endireitar o mundo. E finalmente ele vai reinar através de Israel. A nação de onde ele vai reinar. Ele vem em breve, igreja. Amém. E quando voltaram? Antes disso, Deus já tinha tocado até no gentio Nabucodonosor. Certo? Deus levantou Nabucodonosor e eles tinham que honrá-lo, porque Deus, mesmo no Império Romano, Paulo disse, sejam submissos a autoridades. E é a nossa vida hoje. Não vemos a nuvem de glória, não vemos a coluna de fogo, não vemos o maná e tudo mais, mas sabe de algo? Deus está aqui. Temos a bênção de Deus e honramos os governantes. Porque sabemos que as autoridades hoje foram colocadas por Deus. E elas não são perfeitas, mas Deus permite para que você então saiba que o rei, o justo rei, está vindo. O Senhor Jesus Cristo. Quando ele vier, o lobo e o cordeiro deitarão juntos. As crianças vão brincar na cova da serpente. Na verdade, na entrada, bem na beirada do buraco, elas vão brincar. E nada vai ferir ou destruir. A Bíblia diz, não terá mais hospital. Jesus está vindo. Aleluia! Se você tem essa esperança, você se purifica. E quando voltaram da Babilônia, construíram um templo. E os inimigos falaram ao rei, e o rei mandou parar. Deram ordem para parar, e pararam. Pararam por 15 anos, alguns dizem mais do que isso. Entre 15 e 20 anos eles pararam. É muito tempo. Mas quando olhamos o cenário espiritual, não foi porque o rei decretou isso. Algo estava acontecendo. Os líderes, Zorobabel, algo aconteceu a ele. Ele perdeu a fé. Ele não estava mais confiante de que ele tinha uma missão. E quando olhamos para os outros líderes, 2 líderes na nação de Israel, um era o sacerdote
e o outro era o rei. Agora não tinha mais rei, então tinha um governador, que era Zorobabel. Ele veio da linhagem real, que era de Davi. E o seu nome é mencionado na genealogia de Jesus. Algo aconteceu com Zorobabel e ele perdeu a sua fé. E o que aconteceu com o sacerdote Josué? Também perdeu a fé. E Deus levantou 2 profetas jovens, Zacarias e Ageu. E eu te digo isso, Deus está levantando jovens no mundo inteiro. E até mesmo nessa igreja, Deus está levantando uma geração jovem. Amém? Eu sou um deles. Uma geração da graça. E eu amo como a Bíblia fala disso, que antes da luz de Deus se apagar... Amém? Olha isso, em Samuel. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, ele era o sacerdote, mas ele estava já com seus dias contados. Como sacerdote, ele não estava fazendo um bom trabalho. Ele permitiu que os filhos cometessem adultério, e eles viviam na promiscuidade e ainda desprezavam os sacrifícios do Senhor. E Deus disse, vou levantar uma nova geração, uma geração de Samuel. Isso fala dos nossos tempos também. A Bíblia diz que Eli estava deitado e seus olhos começavam a escurecer. Em Pedro, a Bíblia diz que, quando esquecemos que os pecados são perdoados, nós perdemos a vista, nos tornamos cegos. E esse sacerdote não podia ser cego. Era um requisito da lei, não podia ser cego. Ele devia enxergar bem todo o povo para ter então discernimento. A história dos juízes termina com um juiz cego. Entre as colunas, Sansão. O reinado termina com Zedequias. Uma das últimas coisas que ele viu antes de Nabucodonosor arrancar os seus olhos foi seus filhos sendo mortos na sua frente e arrancar os seus olhos. Os juízes terminaram com cegueira. O último rei também ficou cego. E o cristianismo também termina com cegueira. A igreja de Laodiceia. Tu és cego e nem sabe. Tu és cego, Jesus disse. É o cristianismo, quer dizer que não devemos ser como Laodiceia, mas devemos ser como Filadélfia. Uma igreja que vê. Então este tipo de liderança, a liderança de Eli, começa a ficar com seus olhos cegos. E olha isso. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Uau! Não devia permitir a lâmpada do Senhor se apagar. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, onde estava a arca de Deus? Samuel, o jovem, já estava deitado. E olha, Samuel é uma figura da geração da graça. Por quê? Porque a sua mãe é graça. Literalmente, o seu nome, Ana, quer dizer graça. É uma geração da graça, igreja. A geração da graça não tem medo de pedir para Deus grandes coisas. E Samuel quer dizer Samuel de Ana. Quer dizer peça para Deus por causa da graça. Ou da graça. Tirado da graça. Amém. E Samuel representa uma nova liderança que já está acontecendo no mundo. E Deus falou. Antes da lâmpada, a lâmpada de Deus, o castiçal apagar, Deus falou e disse, Samuel. Deus não queria que aquilo acontecesse. E olha para a igreja no mundo hoje, ela está sendo oprimida, está sendo perseguida no mundo inteiro. Não é tão fácil ser um cristão hoje em dia. As pessoas vão te criticar o tempo todo e parece que o certo é errado agora e preto se torna branco, branco se torna preto e todo tipo de moralidade está acontecendo, é normal. Até os filmes querem tentar mudar isso. É por isso que eles mataram o Homem de Ferro. Ok? Te falo isso. Outro Homem de Ferro está vindo que é muito mais forte do que o Homem de Ferro. E ele está vindo. Ok, vamos em frente. Foi uma revelação agora de graça. Eu te disse, na sua luz, vemos a luz. Eis-me aqui, ele disse. Voltando à história dos remanescentes que voltaram do cativeiro, do lugar de confusão, um lugar de mistura. Eles saíram e queriam construir o templo, não se esqueçam. Ficaram parados por 15 a 20 anos. Amém. E agora, Deus levanta um jovem profeta chamado Zacarias e Ageu, e eles profetizaram. Ageu disse, como vocês podem viver nas suas casas durante esse tempo, quando eles não estavam mais reformando o templo, por causa da ameaça do rei, eles então ficaram parados e começaram a construir as suas casas, as suas riquezas. E Ageu disse, olha, vocês estão comendo, mas não se satisfazem. De fato, eu conheço algumas pessoas que estão agindo assim, parece com eles, certo? Você bebe, mas não se satisfaz. Você recebe dinheiro, recebe salário, mas coloca num saco furado. Você não prospera. Por quê? Porque a minha casa está abandonada, Deus disse.
Deus disse, pega madeira, traz para casa, para construir a casa, e eu serei glorificado nela, Deus disse. E esse jovem, Ageu, um profeta jovem, ele profetizou aos líderes. Depois Zacarias, outro jovem profeta. Deus o levantou e Zacarias disse assim. Ele teve uma visão em Zacarias capítulo 3 de Josué, o sumo sacerdote, porque ele estava triste. E é porque a Bíblia nos revela que Deus mostrou ao profeta Zacarias que Josué estava vestido com roupa suja. E do seu lado direito estava Satanás. E Satanás acusava Josué, o sumo sacerdote. Se o sacerdote está bem, a nação está bem. E ele estava escutando as acusações de Satanás. E Zacarias se envolveu na visão e disse, Senhor, tira dele as roupas sujas. E dá para ele roupas limpas, dá para ele roupas lindas. E um manto de justiça foi dado para Josué. Amém? Enquanto isso, pensamos que foram os poderes humanos que pararam a reforma. E, na verdade, o que permitiu os poderes humanos foi por causa da condenação própria. Ele não sabia que havia uma guerra espiritual. O inimigo acusando. Isso é Zacarias 3. Em Zacarias 4, Deus fala com o outro líder. Quem era? Você se lembra? Zorobabel. Olha o que ele disse. E o anjo que falava comigo, disse Zacarias, voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono, e disse-me o que vês. E eu disse, olhe e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabe o que és? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aquela oposição para a reforma do templo e qualquer oposição para a sua vida, daquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que você foi chamado para levantar uma família que é forte, poderosa, santa nesses últimos dias. Amém. Deus vai te dar a graça para isso. Não precisa de poder, não vai ser o poder das pessoas, e a palavra poder fala de exército e também de riqueza. Não precisa nada disso, mas precisa do seu espírito. Amém. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quem és tu, ó grande monte? Grande monte quer dizer qualquer coisa que está te atrapalhando. Qualquer oposição, qualquer obstáculo, qualquer coisa. Olha, eu já vi pessoas tentando impedir aquilo que Deus estava fazendo através de homens de Deus e, bem, daqui a pouco eles somem. Eu falo até fisicamente. Não fique na frente do plano de Deus, não fique oposto a Deus. Tem pessoas que ficam doentes, você sabe disso. Eu já vi isso acontecer. Eu não desejo que isso aconteça. Nas conversas que tenho com outros homens de Deus, que compartilharam comigo pessoalmente, pessoas famosas que, se eu falar o nome, você conhece. Uma pessoa que foi duramente criticada. Eu vou estar na igreja dele daqui uns dias, ok? Eu vou estar com ele. Ele me falou pessoalmente de pessoas, um após o outro, que perderam até o seu ministério. Coisas assim. Não se levante contra Deus. O grande monte se tornará aplanado, uma planície. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina. Porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Qual a resposta? Gritos de quê? Gritos de quê? Então, se você ver uma montanha na sua frente, seja montanha de doença ou de necessidade financeira, uma montanha de rebeldia do seu filho ou algo assim, uma montanha de infidelidade ou de traição do seu marido, e se você ver essa montanha, é uma montanha, é muito grande, o que você vai então falar para ela? Graça, graça. Graça, graça. Graça, graça. O meu filho, quando joga comigo, e ele quer ganhar algo, seja um novo jogo, algo assim, ele diz, graça, 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 graça. Eu não quero fazê-lo parar. Porque, olha, eles começam assim. Para eles é o mundo deles. Amém? E às vezes vejo grandes coisas acontecerem. Uma certa vez eu não queria dizer graça, graça. Certo? Eu não queria encorajá-lo com isso. Mas ele recebeu o que ele queria. Porque ele disse graça, graça. E eu aprendi do Senhor. Você não precisa falar. A graça funciona para ele.
A graça é um favor que você não merece e fiquei maravilhado porque, sabe, nós podemos aplicar isso em qualquer área da nossa vida, amém? Você nem consegue orar, certo? Diga, graça, graça. Está na correria, diga, graça, graça. Porque você confia na graça de Deus. O favor de Deus que você sabe que você não merece. Graça, graça. Quem és tu, ó grande monte? Então ele disse, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e como ele é liberado, o seu poder para fazer algo, a sua unção, o seu favor, pela graça. Só pela graça. Amém? Ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão. Olha que coisa linda, se Deus falar comigo, Joseph Prince, suas mãos a acabarão. E o prédio ainda não está pronto. Imagina isso. Deus sempre olha para você e já sabe do resultado final. Ele viu Simão, um homem vacilão, e Jesus disse, tu és pedra. O chamou de Pedro. Amém. Gideão se escondia. Amém. Do inimigo, dos midianitas. E malhava o trigo. Certo? Tentando encontrar comida. Malhando o trigo. No lagar. E olha quem apareceu. O Senhor apareceu para ele e disse, salve, homem valente, homem corajoso. Ele disse, onde está o Senhor? Ele falava de forma negativa, com um tom muito negativo, reclamando. Hoje com o pastor Joseph Prince. Qualquer oposição para a sua vida, daquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que você foi chamado para levantar uma família que é forte, poderosa, santa nesses últimos dias. Amém? Deus vai te dar a graça para isso. Não precisa de poder, não vai ser o poder das pessoas, e a palavra poder fala de exército e também de riqueza. Não precisa nada disso, mas precisa do seu espírito. Amém? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quem és tu, ó grande monte? Grande monte quer dizer qualquer coisa que está te atrapalhando. Qualquer oposição, qualquer obstáculo, qualquer coisa. Olha, eu já vi pessoas tentando impedir aquilo que Deus estava fazendo através de homens de Deus e, bem, daqui a pouco eles somem. Eu falo até fisicamente. Não fique na frente do plano de Deus, não fique oposto a Deus. Tem pessoas que ficam doentes, você sabe disso. Eu já vi isso acontecer. Eu não desejo que isso aconteça. Nas conversas que tenho com outros homens de Deus, que compartilharam comigo pessoalmente, pessoas famosas que se eu falar o nome você conhece. Uma pessoa que foi duramente criticada. Eu vou estar na igreja dele daqui uns dias, ok? Eu vou estar com ele. E ele me falou pessoalmente de pessoas, um após o outro, que perderam até o seu ministério. Coisas assim. Não se levante contra Deus. O grande monte se tornará aplainado, uma planície. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina. Porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Qual a resposta? Gritos de quê? Gritos de quê? Então, se você ver uma montanha na sua frente, seja montanha de doença ou de necessidade financeira, uma montanha de rebeldia do seu filho ou algo assim, uma montanha de infidelidade ou de traição do seu marido, e se você ver essa montanha, é uma montanha, é muito grande, o que você vai então falar para ela? Graça, graça. Graça, graça. Graça, graça. O meu filho, quando joga comigo, e ele quer ganhar algo, seja um novo jogo, algo assim, ele diz, graça, 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 graça. Eu não quero fazê-lo parar. Porque, olha, eles começam assim. Para eles é o mundo deles. Amém? E às vezes vejo grandes coisas acontecerem. Uma certa vez eu não queria dizer graça, graça. Certo? Eu não queria encorajá-lo com isso. Mas ele recebeu o que ele queria. Porque ele disse graça, graça. E eu aprendi do Senhor. Você não precisa falar. A graça funciona para ele. A graça é um favor que você não merece. E fiquei maravilhado porque, sabe, nós podemos aplicar isso em qualquer área da nossa vida. Amém? Você nem consegue orar, certo? Diga, graça, graça. Está na correria, diga graça, graça. Porque você confia na graça de Deus. O favor de Deus que você sabe que você não merece. Graça, graça. Quem és tu, ó grande monte? Então ele disse, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e como ele é liberado, o seu poder para fazer algo, a sua unção, o seu favor,
Pela graça. Só pela graça. Amém? Ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão. Olha que coisa linda. Se Deus falar comigo, Joseph Prince, suas mãos a acabarão. E o prédio ainda não está pronto. Imagina isso. Deus sempre olha para você e já sabe do resultado final. Ele viu Simão, um homem vacilão, e Jesus disse: tu és pedra. O chamou de Pedro. Amém. Gideão se escondia. Amém. Do inimigo, dos midianitas. E malhava o trigo. Certo? Tentando encontrar comida. Malhando o trigo. No lagar. E olha quem apareceu. O Senhor apareceu para ele e disse: salve, homem valente, homem corajoso. Ele disse: onde está o Senhor? Ele falava de forma negativa, com um tom muito negativo, reclamando. E Deus disse: salve, homem valoroso, super-herói. Deus não te vê da maneira como você se vê. Amém? Ele tem um chamado para você e ele vai te ajudar. E se você não se enxerga assim, ele te vê dessa forma. Amém? Ok. Você está sendo abençoado? Já vamos terminar. Vamos a Isaías 11. Glória a Deus. Eu te falei, na sua luz veremos a luz. Olha bem. Prosperaram, ok? Vamos ver o texto de Esdras 6,14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Vamos ler juntos. Leia comigo. E prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Mais uma vez. Prosperando pela profecia de Ageu. E conhecemos as profecias de Ageu no livro de Ageu. Acabamos de ler uma passagem do livro de Zacarias. Prosperaram pela profecia. Sabe de algo? Hoje temos profecia até na pregação, uma forma de profetizar, uma palavra profética que mostra o futuro, não só falando coisas, mas profetizando pelo Espírito, e as pessoas prosperam. Pense nisso. Somente por ouvir uma mensagem ungida, as pessoas prosperam. Quantas vezes nós ouvimos em muitos cultos que nós realizamos? Eu ouvi o Joseph Prince, você não tem que ouvir só a mim, mas aqui é a minha igreja, eu estou falando do meu ministério. Amém? E eu sei muito bem que eu creio na graça. Então, eu posso falar um pouco de mim mesmo. Amém? Mas o jumentinho sabe com certeza, o jumentinho sabe que quando clamavam Hosana ao filho de Davi e colocavam todas as folhas e as palmas, não era para ele sabia. Mas para quem ele carregava? O jumento sabia disso. Quero que saiba que o jumento sabe disso. E os jumentos que sobem nesse púlpito sabem disso. Ok? Ok. Não sei quantos nós ouvimos que disseram que quando ouviram a mensagem, e não basta só ouvir, ouça. Eu fui para a igreja hoje. Não, é hora de ouvir todos os dias. Sabe por quê? Precisamos disso porque os ataques estão se tornando diários. E não importa quem seja, o diabo não quer saber se é uma criança ou um bebê. Ele não respeita nada disso. Já percebeu que até à noite, enquanto você dorme, você diz: ele não vai me atacar. Isso não existe, não é como no futebol, quando um jogador fica machucado dentro do campo, o outro time então joga a bola para fora, mas o diabo te vê caído e vai te chutar mais. Ele nunca vai ser justo. Então o diabo te ataca todo dia, você tem que ouvir a palavra todo dia. Porque a Bíblia diz: você vai prosperar pela profecia que você escuta. Cuidado com o que você escuta. Me dá aquela passagem sobre o cesto e a cama, sobre a luz, Marcos 4. Olha isso. Depois ele fala sobre quem ouve a palavra. Diz para ter cuidado com o que você ouve. Porque com a medida que você ouve, você vai ser medido também. Amém? Amém? Isaías 11, eu não esqueci, ok? Glória a Deus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, falando do Senhor Jesus. Fala dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor. E quando eu falo dos 7 Espíritos de Deus, eu não quero assustar ninguém. Não tem 7 Espíritos individualmente, mas são as 7 expressões do Espírito Santo. E João também viu isto no céu. Apocalipse 1.
Diz assim: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do Senhor. Você viu isso? E antes de terminar, eu quero orar para que você tenha as 7 manifestações do Espírito de Deus. Vamos fazer isso? Mas você precisa saber por que ele veio, qual é a sua missão. Não é para ele mesmo. Olha isso, Isaías 11. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, com as 7 manifestações. Ok? O Espírito de sabedoria e entendimento, o de fortaleza e conselho, fala de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Vou te mostrar a menorá, e quero te mostrar a figura da menorá, e então veremos que o Espírito do Senhor é a haste central. Da direita e à esquerda, o Espírito de sabedoria e entendimento. E olha bem, a Bíblia fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Nesses 2 tem a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Essa é a sua herança. A sua concorrência pode usar os seus esquemas e planos. Você tem os dons do Espírito. Mas lembre-se, não é para colocar debaixo da cama ou de uma vasilha. Não é para a cama. É para Jesus. Lembre-se disso. Mas ele se envolve em todas as áreas da sua vida. Os dons não são só para a igreja. Mas para negócio também. É para professores e para mães que cuidam dos seus filhos. Amém? Essa é a manifestação. Depois vem conselho e fortaleza. O espírito de conselho e fortaleza. Isso é poder. O dom da fé, o dom de operação de maravilhas. Os dons de cura. O espírito de conselho e fortaleza. Paulo orou pela igreja de Éfeso. Que Deus te fortaleça com poder pelo seu espírito no homem interior. Eu oro em nome de Jesus para que você se fortaleça no seu poder. Sabe por que somos impacientes? Olha, você quer saber se está forte no espírito? Quer saber? Você tem paciência com todos, com toda circunstância. Para a circunstância tem que ter perseverança, mas com as pessoas, paciência. E a Bíblia diz que Paulo orou sobre isso, e desde que eu ouvi isso, eu tenho orado isso para mim, para minha família, e oro por você também. E esta é a oração que eu tenho orado até mesmo por aqueles que estão servindo aqui durante o culto, para que Deus faça isso por eles, porque lidam com pessoas. E a oração é essa: que você seja fortalecido com todo o poder pelo seu espírito no homem interior, ouça, em toda a paciência e perseverança e longanimidade com gozo. E perseverança é para circunstâncias adversas. Alguns não aguentam nem o engarrafamento. Tem que ter perseverança. Isso vem com um espírito fortalecido. Fortalecido com poder pelo seu espírito. Depois, longanimidade com gozo. Longanimidade é para as pessoas. Pessoas complicadas você encontra, certo? Neste mundo vai encontrá-las. Não quero ir à igreja. Está cheia de hipócritas. Ah, pode vir, um a mais não vai fazer diferença. Somos todos hipócritas. Nós todos pecamos. Salvos, não somos mais pecadores, eu falo de forma geral. Ok? E somos impacientes com pessoas porque não estamos sendo fortalecidos. Então, quando eu descobri isso, Deus me fortaleça com teu espírito no meu homem interior com toda perseverança e paciência com gozo. Não cheguei no gozo ainda. Tenho paciência, mas o gozo ainda não se manifestou. Tem que ser paciente com as pessoas com gozo, sabia? Isso é difícil, sabia? É o de conselho e fortaleza. Depois os outros 2. O espírito de conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento, o dom da profecia. Línguas, interpretação de línguas. É conhecimento e temor do Senhor. Amém? Quando Salomão fala de sabedoria, ele fala sempre sobre a língua. Agora, olha bem, tudo isso é o que Deus quer manifestar na sua vida. Quando isso acontecer, agora vamos ver em Isaías 11, o próximo verso diz: deleitar-se-á no temor do Senhor, falando do Messias do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Quantas vezes decidimos pelo que temos visto? Decidimos baseados no que ouvimos. Alguém nos fala algo, minha esposa fez isso e aquilo, e você fica irado com aquela mulher. E você é amigo dela? Não, você deve ajudar. E se você quiser fazer isso, você tem que ouvir. Não julgue pelo que você vê ou o que você ouve. Diga para si mesmo:
Quando o casamento acaba, especialmente, e você é um conselheiro e quer ajudar aquele casal, a melhor coisa a fazer é ouvir o Espírito. Talvez aquela pessoa precise de ajuda. Talvez ele está errado. Tem que ter sabedoria de Deus para saber falar, certo? Jesus não julgava pela vista dos olhos ou ouvir dos seus ouvidos. Algo sobre o equilíbrio dele é que ele não se orgulhava da opinião do povo e nem ficava deprimido pelo pensamento ruim do povo. Nós, quando ouvimos alguém nos elogiar, pensamos bem daquela pessoa. Quando criticam, pensamos mal. Mas Jesus não tratava as pessoas de acordo com isso. Ele não fazia isso. Você não precisa criticá-los, a ponto da pessoa ficar irada com você. Jesus era assim. Essa é a beleza do Senhor. Seja independente das pessoas assim, e você vai ver que como líder você vai ser efetivo e vai ter grande sucesso. Quando ouvir, ouça o Espírito. Escute as pessoas e ouça o Espírito. Sempre culpam outros. Ficou quieto nessa igreja presbiteriana, aleluia, aleluia, ok? E agora nós precisamos então chegar à nossa conclusão. O que aprendemos? Aprendemos que só na presença de Deus e especificamente na igreja de Deus e onde a palavra é pregada, pela pregação da palavra, dá para fazer isso lá fora. Quando estiver dirigindo, você pode ouvir uma mensagem e também você vai prosperar pela profecia. Aprendemos que na sua luz vemos a luz. Olha, lá fora, fora do tabernáculo, havia muita luz natural. Luz do sol. Era onde tinha o altar do sacrifício, eles matavam o animal, as pessoas entravam pelos portões, traziam animais